Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero convidá-los a ler um texto da Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 8, versículo 1. Todos acharam? Digo amém. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. Amém. Podeis sentar. Queridos irmãos em Cristo Jesus, olhe para o seu irmão do lado, bem sério. Faça a seguinte pergunta para ele: tu anda na carne ou tu anda no Espírito? Vocês riem, é? Vocês riem. Vocês riem. Pois se eu fosse vocês, choravam. Queridos, se você for ler o livro de Romanos, do capítulo 1 em diante, você vai verificando várias facetas da nossa vida cotidiana, da nossa caminhada, da nossa na nossa estrada. Quantos já viram aqui já leram o livro O Peregrino? Meu Jesus, deixa eu repetir. Quantos já leram o livro chamado O Peregrino?
Esse livro tem filme. Filme tem várias versões do Peregrino. O Peregrino é um livro escrito por John Bunyan, quando estava na prisão. A igreja mandou prender ele. A igreja não. Os líderes religiosos mandaram prendê-lo. Ele escreveu esse livro na prisão. John Bunyan. E ele fala, ele retrata a vida do indivíduo antes de conhecer a Jesus, a salvação dele e a caminhada até ele chegar na Jerusalém celestial. E lá, se a gente for olhar o livro de Romanos, é mais ou menos, se você for olhar assim de forma bem detida, é a caminhada do indivíduo antes, a justificação, que está lá pelo capítulo 3, e a partir daí a sua forma de como você se relaciona com Deus e Deus com você. Ele vai analisar o que você faz, como você anda, de como você se relaciona, de que forma você alcança, como você aprimora essa relação com Jesus, através do Espírito Santo, até chegar no capítulo 7. O capítulo 7 fala a respeito da vontade. Quer ver? Coloca aí, Romanos 7, versículo 22. Que vocês vão verificar como é que acontece na nossa vida. Olha lá. Porque segundo o homem interior, olha lá, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de, versículo 23. Mas vejo nos meus membros, o que ele fala membros é o seu corpo, outra lei, que batalha contra a lei do meu interior, que quer fazer a lei de Deus, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Significa o seguinte, que eu estou aqui, hoje eu vim para cá adorar a Deus, correto? Eu vim aqui exaltar o nome do Senhor Jesus, mas eu estou nesse corpo aqui, nesse corpo que você passa creme, nesse corpo que você passa sabão líquido para não poder arranhar, na verdade, esse corpo que você embeleza, esse corpo que eu ando que só para ele emagrecer, entenderam? Reside aí o pecado, esse corpo aqui, ó. E ele
age de forma a querer me teleguiar, a me conduzir. Ele me leva, sabe o quê? A fazer aquilo que a minha carne deseja. E vou fazer uma coisa clara para você entender o que eu estou falando. 5 horas da manhã, que é um momento tão gostoso, né? Das 4 horas em diante, assim, que você está com sono bem leve, e aí a noite já trouxe assim uma certa, o clima está mais ameno, e você fica tranquilo debaixo do lençol, dormindo aquela madorma gostosa assim, e o seu corpo vem na sua mente o desejo de orar. Aí entra a guerra, porque o seu corpo não quer se descobrir do lençol, não é? Aí você ora ou você se embrulha mais? O Espírito Santo de Deus está dizendo o seguinte para ti: levanta e ora, que eu quero falar contigo. Mas aí você olha para quem? Para a sua disposição de se levantar. Eu vou contar um negócio que aconteceu comigo esses dias, para vocês terem uma ideia. Todo de segunda-feira tem oração aqui, 5 da manhã, e eu tenho que me acordar às 4h30. E eu me acordei às 4h30. E eu vi a chuva lá fora. Eu vi a chuva, eu olhei assim, levantei assim o lençol, olhei assim, chuva. Aí disse: eu não vou. Eu não vou. Está chovendo. Só me arrumei um pouquinho. Tchum. Aí eu já ia pegando no. Está tão gostoso. Aí eu vi uma voz: tu não vai mesmo orar, rapaz? Aí eu joguei o lençol, me vesti e vim orar. Olha a guerra. É uma guerra ou não é? O corpo quer vir? O corpo quer levantar? O corpo não está dizendo: fica quieto. Aí você olha que você tem que se levantar para ir trabalhar, o dia inteiro, é só esse pedacinho aqui, deixa eu ficar mais confortável. Vocês sabiam que muitos crentes estão cultivando isso nos filhos? Estão cultivando isso nos filhos. Fazer com que a carne reine na vida deles. Sabe por quê? Todo dia de manhã o menino se levanta às 6 horas para ir para a escola aprender ABC, treinar para que seja um profissional competente. E é obrigação nossa colocar os nossos filhos para trabalhar, estudar, para ser alguém na vida. Mas quando é no sábado e no domingo para a escola bíblica dominical, sabe o que a gente faz? Não! Ele já se levanta todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tenho que deixar meu filho agora aqui, quietinho, coitado. Ele vai ficar tranquilo. Mais tarde ele se acorda. Não,
Nós vamos para o culto à noite. Eu vou levá-lo para o culto à noite. Mas agora de manhã não, ele tem que descansar. Coitadinho, meu Jesus. Sabe o que nós estamos ensinando para ele? Ei, Jesus a gente deixa para o lado. Jesus a gente deixa para o lado. Por enquanto, na escola, você é obrigado a ir. Na igreja não. Jesus vai te entender. Fica quietinho aí, meu filho, que dorme até 9 horas. Aí nós já estamos treinando a carne dele dominá-lo. Aí quando ele chega na idade de 14 anos, aí que ela flora com muita força, ele vai começar a entender que Deus compreende que ele tem que ficar na cama, na rede, descansando, porque vai no outro dia, vai sei lá que hora. E a gente vai treinando os nossos filhos a carne dele dominar. E aí, queridos, existe uma janela para ele te influenciar, que a Bíblia chama de concupiscência dos olhos. Quando você vê, você sente desejo. Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz lá em Tessalonicenses: abstende-vos de toda a aparência do mal. Você não pode estar cultivando o pecado, você tem que fugir dele, cair fora dele, não dá prioridade para ele. Eu conheci uma pessoa que inclusive Jesus já levou, era um empresário muito forte, muito grande aqui em Belém, e muito meu amigo, foi crente da igreja que eu era pastor. Ele se reconciliou quando eu morava lá, e ele, depois que reconciliou, ele disse assim: pastor, a minha guerra não é absolutamente nada, a minha guerra é a cerveja. E ele disse o seguinte: pastor, quando eu estou olhando a televisão junto com a minha família, e que eu vejo aquela cerveja gelada caindo dentro do copo, e o copo vindo assim, gelada, ela vinha suando, pastor, a minha boca enche de água, eu tenho que sair de lá, porque o negócio é complicado, pastor. A visão. Vocês sabiam que todos os chefes de cozinha, eles fazem a comida, são treinados para fazer os pratos, para que atraia os olhos, na visão. Na hora que você olha aquele prato bem construído, bem feito, bem ornamentado, automaticamente você sente o sabor, não é? Enche a sua boca de água, de saliva. É a visão despertando, sabe o quê? O desejo da carne. E aí ela vai te dominando de forma lenta e gradativa, e aí você vai começar a sentir, sabe o quê? Só o desejo de fazer aquilo que a sua carne quer. Conheci um homem que jejuou 40 dias, e ele me contou que quando estava nos 21, 22 dias, eu não lembro bem, ele trabalhava como comerciante,
e do outro lado da rua ia passando uma jovem, assim com os trajes bem diminuto, e ele passa com a visão, olha aquela mulher do outro lado da rua e dobra o rosto para não voltar para olhar, mas ele sentia que esses músculos do pescoço começaram a fazer força para fazer ele voltar a olhar para lá. E aí ele disse: eu coloquei a minha mão assim na minha cara, tu não vai olhar para lá de jeito nenhum. É a carne. Essa carne, ela não vai herdar o reino do céu. Ela tem que ser o quê? Transformada. Você já imaginou você no céu assim? Ela vai ser, sabe o quê? Transformada. Não abrir e fechar de olho. Quem estiver vivo. Porque aqui reside o pecado. E aí, o apóstolo Paulo entra no capítulo 8, dizendo o seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Querido, o segredo do sucesso da vida cristã, ela está baseada bem aí nesse versículo. Bota aí, irmão. Olha lá, bem aí. Agora, como é que você vai dominar essa carne? Se você trata dela, se você alimenta, se você prepara ela, você fortalece-a, não até fortalecer, né? Você sabe o que? Cuida dela. Você não quer que ela sofra absolutamente nada. Pelo contrário, a gente compra o melhor colchão para que ela descanse da melhor maneira possível. Pastor, é pecado fazer isso? Negativo. Não. Você pode dormir no melhor colchão do mundo. Você pode usar os melhores perfumes do mundo e deve, correto? Porque senão ninguém lhe suportaria dentro do ônibus. Você precisa cuidar dela de forma carinhosa, mas desde que isso não seja a razão pela qual você vive, porque ela precisa ser dominada pelo Espírito Santo de Deus. E você pode verificar que até comer pode ser pecado, quando vira glutonaria, quando você come em excesso, quando você come sem estar sentindo necessidade, e a Bíblia diz que é o quê? Pecado. Então, tudo que é feito para com Deus, nesse relacionamento, precisa ser equilibrado. Equilibrado, não prioritário. Não prioritário. Você precisa se cuidar? Sim. Você tem condições de comprar o melhor creme? Excelente. Você pode comprar o melhor perfume? Pode, faça isso. É gostoso passar junto de uma pessoa e sentir aquela fragrância gostosa. Umas são doces, outra amadeirado e assim sucessivamente, não é?
cai bem para um homem uma determinada fragrância, para a mulher outra. Faça isso, continue, desde que você viva, correto, controlado pelo Espírito Santo. Você pode fazer tudo, correto? Você pode ter os melhores prazeres do mundo, desde que você não venha contrariar o Espírito Santo de Deus, que vive na sua vida. Exemplo, você pode comprar a melhor fragrância, mas você não deve enganar para comprar a melhor fragrância. Você pode adquirir a melhor das intenções possíveis para você se manter bem, mas desde que isso não lhe leve a fazer falcatruas, enrolar, enganar, roubar, para realizar isso que você quer. Deu para entender? Olha, quando Jesus foi enterrado, foi colocado, foi comprado as melhores fragrâncias que alguém poderia ter. E nós temos na Bíblia aquela mulher que chegou e quebrou o vaso de alabastro. Judas até disse o valor. Trabalho de um ano. Mas nem por isso Jesus deixou de ser guiado pelo Espírito Santo. Agora nós precisamos, de forma bem equilibrada, viver dominado pelo Espírito Santo. Se eu sou dominado pelo Espírito Santo, a minha carne não manda em mim. A minha carne não manda em mim. Quem manda em mim é o Espírito Santo de Deus. E aí, quando o Espírito Santo me comanda, não há condenação nenhuma. Bota lá 8:1 aí, olha lá. Portanto, agora, nesse instante, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo. E ele é tão especial, ele quer te dar tanta vitória, tantas bênçãos, e às vezes a gente não recebe-as porque não está sendo dominado pelo Espírito. Sabe por quê? Porque aí ele começa a entrar dentro da nossa vontade, que é bem aí o problema, a nossa vontade, o nosso querer. E nós não queremos que ninguém nos comande. Não. Eu vou dar um exemplo simples. Deus tem um projeto com o Epaminondas aqui. Mas o Epaminondas, ele está passando uma crise aqui. Assim como Isaac começou a passar uma crise de fome, de seca. Ele está passando uma crise aqui. Deus está passando ele no sarilho aqui. Mas ele, por livre e espontânea vontade, não consulta a Deus, consulta as facilidades humanas. E aí ele diz: eu vou me embora daqui. Mas Deus está levando ele para o deserto para levá-lo a ter uma conquista, um sucesso, bênçãos espirituais. Mas ele acha que não, demora, ninguém olha para ele, o pastor não se interessa, ninguém olha para ele, mas ele está passando por uma fase ruim, e Deus não quer que ele saia daquele lugar, não é? Manda alguém falar: não. A mesma coisa com Isaac. Abraão foi para o Egito, entrou pelo cano. Isaac já ia, pode olhar que são as mesmas circunstâncias. Isaac já ia. Deus disse: não, fica aí. E ele ficou
E ele começou a cavar poço, e o poço dava água viva. Ei, irmão! E aí ele vai ouvir os conselhos da facilidade da carne. Aqui é ruim. Aqui é ruim demais. Aqui não sei o quê. Eu estou dando coisas simples da nossa vida que a gente não consulta Deus. A gente não consulta o Espírito Santo. A gente consulta o especialista. Pastor Emerson foi um grande profissional, ele tem experiência. Me deu condição aí, pastor, ruim aqui, não estou querendo ir embora, né? Aí a gente consulta o especialista. Excelente, pode consultar o especialista. Ele vai te orientar em várias coisas. Agora, direção de Deus, o especialista não vai te dizer. Sabe por quê? É ele e você. Ele pode usar alguém para dizer: não vai, fica aí. Isso é uma crise, isso é um momento que tu está passando. Fica no teu lugar. Vai chover no teu roçado, rapaz. Não te angustia e nem te preocupa com as pessoas. Aí tu vai fazer 7 dias do mergulho no Jordão, né? Olha, Naamã está te convidando para 7 dias de mergulho. E tu mergulha, ainda faz errado. Porque quando Deus te leva para o deserto, meu irmão, não tem mergulho que te tire de lá. Porque depois do deserto é que vem a bonança, a vitória. Vem a Canaã, que manda leite e mel. Porque nós não queremos ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes eu fico impressionado. Porque chegam a nós várias formas de fazer com que você saia do controle do Espírito de Deus. Um dia, pastor da igreja anterior, eu estava lá, chegou uma irmã comigo, disse: pastor, quero falar com o senhor. Pois não, irmã, fale. Ela disse: pastor, chegou uma irmã na minha casa, vindo de Belém do Pará. Essa irmã tem um dom que Deus deu para ela, e ela começou a orar 5 dias na minha casa, 5 ou 7, não me lembro bem. E aí, num determinado dia, ela disse: eis minha serva, que esse marido que tu tens não é teu. E ela chegou comigo: pastor, e agora? Eu sou casada há um monte de ano, e etc, tenho filho, já está nascendo até neto, pastor. E agora, eu passei na frente de Jesus. Irmã, cadê essa profeta? Traz ela aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Irmã, largue essa profeta para lá. É de Baal, irmão. O marido é esse mesmo, rapaz. Deus te deu. Passa crise, passa, ora por ele, que Jesus vai fazer como tu queres. Mas não sai da glória do plano de Deus. A mulher casada, mais de 20 anos casada. O Espírito revela que o marido não é dela. Ora, meu irmão de Jesus, isso é o cão querendo te tirar o quê? Aonde Deus te colocou, meu irmão. E às vezes o indivíduo é tendencioso a querer trocar a de 40 por 2 de 20. A carne, querendo dominar. Queima ele não, tem cuidado de ti.
a vontade, a carne querendo te dominar, com orgulho, com avareza, com a fofoca. Eu não consigo entender algumas coisas. Olha como nós somos. Nós somos tendenciosos a querer fazer aquilo que a gente acha. Não lê a Bíblia. Uma irmã desta, anos na igreja, chega um profeta, fala um negócio desse, e ela fica assim, duvidando, meu Deus do céu, isso é que 20 anos eu estou fora da vontade de Deus, estou fazendo a vontade da minha carne. Olha lá, porque não consegue ler a Bíblia, entender essa simplicidade de conduta, de que Ele é santo, que Ele requer santidade, Ele quer domínio, para te conduzir de vitória em vitória. Ei! Portanto, agora nenhuma condenação, não existe condenação. Para os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Versículo 2. Bora pular aqui para o 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Olha lá, nós somos guiados por Deus. O Espírito Santo que habita em nós sabe o que Deus quer para a minha vida, sabe o que Deus quer, aonde eu quero, Ele quer que eu chegue. Então, se eu cumprir, deixar Ele me dominar, aí eu vou chegar aonde Ele projetou para mim chegar. Vocês já prestaram atenção que Jesus, junto com os discípulos, bora para tal lugar. Lá para o casamento, por exemplo, Caná da Galileia. Disse, olha, vocês podem ir, não tem problema nenhum. Quanto a mim, não é chegado a minha hora. Sabe o que significa isso? Jesus não andava nem antecipado e nem atrasado. Ele era tão dominado pelo Espírito que ele chegava na hora certa. Marta e Maria questionaram-no: se tu não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus tranquilamente disse: eu já te disse que tu queres verás a glória de Deus? Que ele vai voltar? Eu sei, filho. Para ela, do ponto de vista dela, ele chegou atrasado. Do ponto de vista do relacionamento da família com ele, parece que ele foi ingrato, ele foi inconsequente, ele não foi atencioso, porque ele sabia que Lázaro era amigo da família, sentavam, se relacionavam, e ele parece que se atrasou por propósito, né? Com propósito. Mas ele chegou atrasado. Elas que imaginaram que chegou atrasado. Mas era mais complicado? Para ele não existe complicado, irmão.
para mim que sou apressado, para mim que sou irrequieto, para mim que quero conquistar o mundo em 60 dias, para mim parece que tudo é devagar, lento, quase parando. Para ele não. Para ele não. E às vezes eu vejo que a gente quer ajudar a Deus pelo comportamento que a gente tem. Deus tem um propósito, tem um projeto na tua vida, correto? Aí você sabe que o projeto, que já te falou do projeto que ele quer que tem. E aí eu vou com o pastor aqui. Olha, Jesus me chamou para fazer isso aqui. Dá um jeito aí. Eu estou aqui. Bota a mão aqui na minha cabeça, bota. Né? Por quê? Porque eu quero que a coisa aconteça no meu tempo. Mas não é no meu tempo, é no tempo dele. E se eu tiver em sintonia com Jesus, se o Espírito Santo está me dominando, não é minha carne, não é minha pressa. Sabe o que vai acontecer? No momento certo, na hora certa, tu vais aparecer. E as pessoas vão ter, mas o fulano aqui, como? É Deus te conduzindo. Mas se tu for apressado, calma. Deus não vai agir contigo por causa da tua carne que está querendo. Não quer, não vai. Olha para o teu irmão aí. Deus só realiza o propósito na tua vida. Diz para ele: Deus só realiza o propósito na tua vida na hora que tu fores dominado pelo Espírito Santo. Ele que sabe a hora, o momento, aonde, quem vai colocar a mão sobre a tua vida para fazer, mesmo que tu esteja lá no campo, não esteja na festa, a festa vai parar, vai te esperar chegar para realizar o propósito que Ele tem contigo, se tu deixares Ele te conduzir. Agora deixa eu dizer uma outra coisa para ti. Mesmo que ele, diz para o teu irmão, mesmo que ele já tenha te ungido, derramado óleo sobre ti, ainda pode faltar 7 anos para efetivar o chamado. Tu vai ficar na fila. Vão avacalhar de ti na fila. Vão dizer que não vai acontecer nada contigo. Vão dizer que te esqueceram de ti. Vão te tirar da fila, porque tu é feio, porque tu não agrada a ninguém. Tu não tem nome, ninguém sabe quem tu és. Tu não tem dinheiro, tu não tem carro, tu não tem casa, tu não é visto. Mas se tu for guiado pelo Espírito de Deus, Ele vai te conduzindo. Agora deixa eu dizer um negócio para vocês. Você já imaginou? Todos vocês estão entendendo que eu estou falando de Davi. Você já imaginou Davi ungido rei? Bem novinho. Foi ungido rei, mas tinha um rei lá. Será que Deus se enganou? Deus não sabia que tinha um rei?
Samuel não disse para ele assim mesmo: olha, Deus, se eu disser que eu vou consagrar um lugar do Saul souber, vai mandar me matar. Aí Deus disse o seguinte: não, diz que tu vai sacrificar lá em Belém. Deus sabia que tinha Saul lá. Por que Jesus não tirou o Saul? Como é que Deus consagra um tendo o outro no lugar? Olha como são as coisas, irmãos. A sensibilidade, quando você é guiado pelo Espírito, você tem sensibilidade. Que mesmo ungido, não assumindo posto, tendo outro no lugar, sendo perseguido, humilhado, maltratado, vilipendiado, tomaram a mulher dele, deram para outro. Ele ungido. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você vai discernir que aquele deserto que tu está passando, como diz lá no Salmo 23, mesmo o vale da sombra da morte que tu está passando, não significa que aquela unção perdeu o efeito. Não. O Espírito te leva a entender que o vale você precisa passar. Porque senão, sabe quem ia sofrer? Davi e a nação todinha. Israel todo ia sofrer guerra civil. E Davi iria, sabe o que? Assumir, se ganhasse a guerra, com a nação dividida. E Deus não quer te dar nada repartido, dividido, destruído. Ele quer te colocar para te ser bênção, não derrota para a vida das pessoas. Espere, não deixe a carne, porque a unção de Deus pode fazer a sua carne inchar. Pode fazer a minha carne inchar. Porque agora eu adquiri legitimidade. Porque eu fui ungido. Todo mundo viu, meus irmãos viram. Meu pai viu, toda testemunha. Aí chega alguém e diz o seguinte: deixa de ser besta. Deus já te ungiu, rapaz. Vai lá, tira o homem de lá. Tira o homem de lá, pá, é tua. A vez é tua, o povo clama por ti. Foi derramado o óleo na tua cabeça, tu é ungido. Dá uma bicuda nele. Ei, e lentamente, gradativamente, tudo foi se dissolvendo e veio assim de bandeja. Vem cá, Davi, vem assumir, nós queremos que você venha para cá, você será o nosso rei, sem guerra, sem briga, sem confusão, e todo Israel ficou dominado por ele. Sim.
o Espírito faz você desaparecer. O Espírito te conduz a ser manso e esperar. O Espírito te conduz, te guardando, te protegendo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas se você for dominado pelo Espírito Santo, não deixa a tua carne florescer. Não deixa a tua carne mandar em você. Quando você for tomar uma decisão, pergunta para ele: tu queres que eu faça isso? Tu queres que eu diga isso? Tu queres que eu venda isso? Tu queres que eu compre isso? Tu queres que eu vá para tal lugar? Tu queres que eu fique aqui? Consulta ele e te submete a ele. A vitória é de quem é dominado pelo Espírito. Às vezes eu fico olhando os crentes, me dá tristeza. Eu gosto de conversar com crente, eu gosto de bater papo com crente, eu gosto de atender crente. Eu me sinto bem sentando e ouvindo o irmão contar as histórias da vida dele para mim. Eu, pastor, isso. Eu fico ouvindo, olhando e conversando com Deus. Deus, o que eu digo para essa pessoa? Ah, irmão, quando vai casar, meu Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo fica muito longe. O Espírito Santo fica tão longe, que às vezes a irmã que já está no caritó, querendo agarrar um indivíduo, se entrega. Contrário aos princípios, dando vazão à carne. Ela acha que a felicidade vai prender aquele indivíduo com a carne. Ei, o Espírito Santo foi embora há muito tempo. Principalmente irmãs e irmãos viúvos. Que é um negócio. E aí vai dar, sabe o quê? 1, 2, 3 meses depois, o divórcio. Por que que em nossas igrejas nós estamos iguaizinho ao mundo, tendo a mesma quantidade percentual da população de divórcio dentro da igreja? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não nos guia mais. É a carne que manda. É a carne que domina. A nossa mocidade, os novatos, meu Deus do céu, em vez de se preservarem, pedindo a orientação do Espírito de Deus, pelo contrário, eles fazem coisas terríveis, e amanhã choram, e se descabelam, são infelizes, porque não esperaram a orientação de Deus. Deram vazão à carne. E a gente ora, busca, chora, jejua, para que as coisas aconteçam. E as coisas não acontecem porque nós não somos guiados, dominados pelo Espírito de Deus. É só a nossa própria vontade.
que olha, último versículo, porque já deu 9 horas. Esse texto, ele é muito rico. Cada versículo desse é um negócio fantástico. Eu prego aqui assim, uma forma assim, bem sucinto em todas as coisas. Versículo 11, se o Espírito, olha, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Vamos ficar de pés. Ele é o agente que vai transformar você nesse corpo quebrado, batido, maltratado, envelhecido, cheio de problemas físicos. Eu fui agora esses dias fazer uma bateria de exames, e aí eu fiz uma ressonância magnética, e fiz também uma cintilografia óssea, e fiz mais uma tomografia, um monte de fia por aí. E aí o médico disse: olha, o senhor tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu disse: e o que é isso? E disse: é o janeiro que o senhor já adquiriu durante esses longos anos, vai desgastando, muito tempo, vai envelhecendo, correto? Isso aqui vai aparecer, não adianta o senhor ir para cá, para ali, nem deitar numa rede, vai aparecer, não é? Aí eu disse: olha esse joelho aqui, olha a coluna aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui é o desgaste dos 62 anos que o senhor tem. E quando o senhor chegar com 70, vai estar mais desgastado ainda. Mas se o Espírito Santo estiver aí dentro, te dominando, te guiando, quando vier tocar a trombeta, essas escolioses que você tem, esses problemas de desgaste que tem na coluna, no joelho, no pé, sei lá onde, tudo isso vai ficar para trás, porque você vai receber um corpo glorioso. Mas vai ser transformado aquele que é guiado pelo Espírito Santo, não é aquele que faz campanha. Olha para o seu irmão aí do lado. Diz assim: essa transformação é para quem é guiado pelo Espírito Santo. É aquele que é dominado pelo Espírito Santo. Não é o que faz campanha, não. Curve sua cabeça. Deixa Deus tocar na tua vida. Deixa Deus tocar na tua vida. Aleluia. Dominado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando você é dominado pelo Espírito de Deus, Ele não te leva para o buraco, Ele não te leva para a derrota, Ele te leva de vitória em vitória. Aleluia. Senhor Deus, eu te apresento teus filhos que estão aqui de joelho dobrado agora. Domina-os de forma especial. Mas eu sei que só vai dominar se eles permitirem. Ah, Deus, mas eles estão aqui dizendo que eles querem a partir de hoje que todas as decisões da vida deles seja dominado, seja uma decisão tua. E que eles estão sensivelmente sendo aqui tratados, Senhor, para que teu Espírito os conduza
a venceres as adversidades, as tentações, as circunstâncias do dia a dia, Senhor. Aleluia. Pai eterno, fortifica na fé, fortifica cada um deles, Senhor, ergue-os de forma especial, conduz a eles, Senhor, mesmo na hora da dificuldade, em vitória, em paz, em bênção, em gratidão e em fé, Senhor. No nome de Jesus nós pedimos, no nome de Jesus. Eu gostaria que cada um pastor desse um abraço no irmão desse aí, no nome de Jesus. E diga para ele: deixa Deus dominar você. Deixa Deus. Abraça seu irmão aí e diga para ele: deixa Deus te dominar.